Top 1. O mecanismo de Antiquítera. No ano de 1900, um mergulhador grego de esponjas chamado Elias Stadiatos mergulhou no mar Egeu e emergiu gritando sobre cadáveres no fundo do mar. Na verdade, eram estátuas de bronze. O naufrágio do qual se originaram era um navio de carga romano que afundara por volta de 60 a.C., carregado com esculturas de mármore, cerâmica, moedas e jarras de vinho. Arqueólogos recuperaram tudo. Entre os achados estava um bloco de bronze corroído, do tamanho de uma caixa de sapatos, que foi colocado em uma sala de armazenamento no Museu Nacional de Atenas e amplamente esquecido por 2 anos. Quando alguém finalmente o examinou de perto, o que descobriram dentro daquela corrosão mudou tudo o que pensávamos saber sobre a tecnologia antiga. Era uma máquina, um dispositivo de computação construído com pelo menos 37 engrenagens de bronze interligadas. O próximo dispositivo de complexidade mecânica comparável não apareceria no registro histórico por mais 14 séculos. O físico e historiador da ciência Derek de Solla Price publicou a primeira análise séria do mecanismo em 1974, em um artigo intitulado Gears from the Greeks, estabelecendo além de qualquer dúvida razoável que se tratava de um computador astronômico de sofisticação extraordinária. No entanto, foi a tomografia computadorizada de alta resolução realizada pelo projeto de pesquisa do mecanismo de Antiquítera, liderado por Tony Frith e Mike Edmonds, da Universidade de Cardiff a partir de 2005, que revelou a profundidade total do que os gregos haviam construído. O mecanismo previa eclipses solares e lunares e rastreava os ciclos de pelo menos 5 planetas conhecidos. Ele calculava o ciclo metônico de 19 anos, no qual 235 meses lunares se alinham quase perfeitamente com 19 anos solares. Rastreado o ciclo calípico de 76 anos e computava o ciclo de Saros de 223 meses para a previsão de eclipses, tudo simultaneamente. Tudo isso era exibido em mostradores interligados em suas faces frontal e traseira. A relação do trem de engrenagens necessária para codificar apenas o ciclo de Saros é de 223 para 1. Relojoeiros modernos descrevem a realização disso em bronze com ferramentas manuais como uma engenharia notável para qualquer era. Não apenas para o mundo antigo, mas para qualquer era. O naufrágio foi datado por moedas recuperadas, como sendo de aproximadamente 60 a 70 a.C. A análise metalúrgica do próprio mecanismo sugere que ele foi fabricado entre 150 e 100 a.C. Uma inscrição em seu invólucro faz referência a 76 anos, ao ciclo calípico, e menciona a ilha de Rhodes, levando o historiador Alexander Jones, da Universidade de Nova York, a argumentar que provavelmente foi construído em uma oficina rhodiana, possivelmente ligada à tradição astronômica de Hiparco. Em 2022, um novo fragmento do mecanismo foi recuperado do fundo do mar durante o projeto contínuo do naufrágio de Antiquítera, liderado por Brendan Foley, da Universidade de Lund, sugerindo que o dispositivo original era maior do que qualquer reconstrução atual prevê. Estudamos este objeto há mais de um século e ele ainda está crescendo. A explicação convencional é direta e a sua maneira profundamente satisfatória. O mundo helenístico produziu Arquimedes, Herod de Alexandria e Ctesíbio de Alexandria, engenheiros e matemáticos de capacidade impressionante. O mecanismo de Antiquítera é o auge dessa tradição, um instrumento único provavelmente encomendado por um patrono rico para a educação ou exibição. Seu desaparecimento da história é simples. Foi perdido no mar. A oficina que o fabricou acabou fechando e a tradição morreu com os artesãos que a carregavam. Mentes brilhantes, mas sem continuidade institucional. O conhecimento evaporou. Mas essa explicação carrega um peso que mal consegue sustentar. Os romanos absorveram a engenharia grega integralmente. Eles construíram aquedutos, concreto, redes rodoviárias, pisos aquecidos e portos que exigiam domínio de hidráulica e ciência dos materiais. Eles tinham todos os motivos para preservar e reproduzir um dispositivo tão útil para navegação, cronometragem e previsão de calendário. E, no entanto, em 1000 anos de civilização romana,
Nada que se aproxime de 37 engrenagens interligadas, computando de movimento planetário, aparece em qualquer texto, qualquer escavação ou qualquer descrição. Nenhum fragmento, nenhuma referência, nenhum boato. O mecanismo não representa apenas um conhecimento perdido. Representa uma tradição de conhecimento perdida, tão completamente rompida, que a civilização que a seguiu, a civilização que herdou todo o resto, aparentemente nunca soube que ela existira. O que mais o mundo antigo construiu e perdeu? Que outras máquinas estão repousando em outros fundos de mar, esperando que alguém bombeie a água? Top 2. Puma Punku. Do fundo do Egeu, cruzamos oceanos e subimos a quase 4.000 metros acima do nível do mar, até um planalto nos Andes bolivianos, onde alguém cortou pedras mais duras que o aço com tolerâncias que desafiariam uma oficina mecânica moderna. Este é Puma Punku. Fique no altiplano boliviano, a 3.900 metros, e o ar fará seus pulmões doerem antes de você dar 10 passos. A cidade mais próxima fica a 72 quilômetros de distância. A pedreira mais próxima para a pedra sob seus pés fica a 96 quilômetros do outro lado de um lago. A pedra em si, andesito cinza escuro, tem grau 7 na escala de dureza de Mohs. Mais dura que o aço e mais dura que as ferramentas de bronze ou cobre disponíveis para quem vivia aqui. E, no entanto, espalhados por este planalto fustigado pelo vento, estão blocos de pedra em forma de H, cortados com tolerâncias de menos de 1 milímetro, com canais internos que mantêm uma largura consistente em todo o seu comprimento e furos perfurados que não mostram evidências do alargamento gradual que se esperaria da abrasão de pedra sobre pedra. Eles parecem usinados. Engenheiros que os examinam dizem essa palavra espontaneamente e depois fazem uma pausa porque sabem o que ela implica. Puma Punku faz parte do complexo de Tiwanaku, perto da margem sul do lago Titicaca. O local é conhecido por estudiosos ocidentais desde que o conquistador espanhol Pedro Cieza de León descreveu suas ruínas em 1549. O trabalho arqueológico sistemático começou na década de 1870 com Efraim George Squier. Arthur Poznański, o arqueólogo austro-boliviano, que passou a primeira metade do século XX estudando Tiwanaku, fez uma afirmação em sua obra de 1945, Tiwanaku, o berço do homem americano, contra a qual a corrente principal passou 80 anos argumentando. Que os alinhamentos estelares no local indicam uma data de construção original de aproximadamente 15.000 a.C. Esta afirmação permanece sem solução. A datação oficial convencional situa o pico da atividade de Tiwanaku entre 400 e 900 d.C. O que não se discute é como as pedras se parecem de perto. Jean-Pierre Prodsen, da Universidade da Califórnia, Berkeley, que dedicou décadas ao estudo das técnicas de corte de pedra andinas em Sacsayhuaman e outros locais incas, concluiu que as técnicas usadas em Puma Punku eram distintas e mais precisas do que qualquer coisa documentada em outros lugares do mundo andino. Os blocos em H são uniformes em centenas de peças individuais, cada uma com dimensões internas idênticas e recursos de intertravamento, como se produzidos a partir de um modelo mestre que não tolerava desvios. Os blocos de andesito foram extraídos da península de Copacabana, na margem oposta do lago Titicaca, a 90 quilômetros de distância, através de águas abertas. A maior pedra individual no local pesa aproximadamente 131 toneladas métricas, o peso de um Boeing 747 totalmente carregado. Ela foi movida a 90 quilômetros morro acima, até uma altitude de quase 4.000 metros por uma cultura sem ferramentas, de ferro, sem roda e sem registro escrito de como o fizeram. A visão convencional sustenta que a civilização Tiwanaku era uma sociedade estatal sofisticada com capacidade organizacional para gerenciar operações de extração e transporte em larga escala. Balsas de junco no lago Titicaca poderiam teoricamente carregar a pedra. Forças de trabalho suficientemente grandes, coordenadas ao longo de gerações, podem alcançar resultados extraordinários. A precisão dos blocos em H
reflete um sistema de modelos e artesãos qualificados trabalhando com a abrasão de pedra sobre pedra por longos períodos. Lento, mas eficaz. Este é um argumento sério, apoiado pela mesma lógica que explica as pirâmides, Stonehenge e todos os outros monumentos que antes pareciam impossíveis. Mas nenhuma equipe de arqueologia experimental transportou com sucesso um bloco de andesito de várias toneladas em condições de mar aberto em uma balsa de junco e até a altitude. As tentativas foram feitas, mas os resultados foram inconclusivos, na melhor das hipóteses, e o argumento da precisão bate em uma parede física. A abrasão de pedra sobre pedra produz marcas características: alargamento leve, profundidade irregular e desvio da ferramenta. Os canais internos dos blocos em H de Pumapunku não mostram nada disso. O que eles mostram é uma consistência que cortadores de pedra e maquinistas descrevem como inconsistente com a produção por ferramentas manuais em pedra dura. Alguns pesquisadores propuseram que a data da construção está simplesmente errada, que os blocos foram cortados por uma civilização que precede Tiwanaku em milhares de anos. Uma civilização com tecnologia de ferramentas que ainda não identificamos e possivelmente não podemos identificar porque não deixou outro rastro. O argumento de alinhamento estelar de Poznański, se estiver mesmo parcialmente correto, coloca a construção original em uma época em que as ferramentas e a civilização necessárias para produzir esses cortes precisariam ter existido milhares de anos antes de qualquer cultura que reconhecemos atualmente nas Américas. Não sabemos que ferramentas eram essas. Não sabemos quem as usou. O que sabemos é que os cortes estão lá em pedra mais dura que o aço a quase 4.000 metros de altitude, e eles não foram explicados. Os construtores de Pumapunku não deixaram escrita, nem retratos, nem reis nomeados. O que deixaram foi a própria cantaria. Top 3. Namadol. Nossa próxima civilização deixou um tipo diferente de impossibilidade. Uma cidade construída sobre nada, além de água e coral no meio do maior oceano do mundo, por pessoas cuja tradição oral diz que as pedras simplesmente voaram. Isso é Namadol. Não há razão lógica para Namadol existir. Ela fica em uma planície de maré oceânica aberta na costa leste da ilha de Pohnpei, na Micronésia, sem água doce, sem terras agrícolas e sem pedreira a uma distância razoável. A massa de terra mais próxima de qualquer importância fica a 4.000 quilômetros de distância. E, no entanto, alguém construiu uma cidade aqui. Não uma aldeia, mas uma cidade de 92 ilhas artificiais. Cada uma foi construída empilhando toras de basalto prismáticas em um padrão entrelaçado sem argamassa, elevando-se a paredes de 7 metros de altura e cobrindo uma área total de cerca de 18 quilômetros quadrados. O volume total de basalto envolvido na construção é estimado em 750 mil toneladas métricas. Colunas individuais pesam até 50 toneladas. Quando pesquisadores perguntam ao povo de Pohnpei como seus ancestrais moveram pedras desse peso através do oceano aberto em canoas, a resposta tem sido consistente desde que se tem registro. As pedras voaram. O local era amplamente desconhecido pelos estudiosos ocidentais, até que o explorador russo Fyodor Litka fez referência a ele em 1828. A datação por carbono sistemática de material orgânico preso sob as fundações foi conduzida pelo arqueólogo Rufino Maurício, situando as primeiras fases de construção em aproximadamente 200 a.C., com o núcleo cerimonial principal, uma estrutura chamada Nandawas, construída entre 1200 e 1500 d.C. O geólogo William Ayres, da Universidade de Oregon, confirmou em estudos de campo que o basalto colunar originou-se de pelo menos 2 locais de pedreira em Pohnpei, um na costa norte e outro no lado oeste oposto da ilha. Ambos eram acessíveis apenas por mar. As colunas de basalto são naturalmente prismáticas e hexagonais em seção transversal. Um produto de como o basalto esfria, mas tiveram que ser identificadas, colhidas, carregadas em algum tipo de embarcação, transportadas ao redor da ilha em condições do Pacífico aberto e, em seguida,
empilhadas a alturas de 7 a 8 metros, com precisão suficiente para criar paredes que sobreviveram por séculos. A maior estrutura, Nandawas, funciona como uma tumba real, com grossas paredes externas, envolvendo uma câmara funerária central, onde restos humanos foram encontrados. A arquitetura segue uma lógica de ocupação permanente. As paredes são construídas para durar e os espaços interiores são deliberados e funcionais. A engenharia das colunas empilhadas distribui o peso de uma forma que resiste ao colapso. Pesquisas com magnetômetros no basalto confirmaram que muitas das colunas carregam uma leve carga magnética. Elas são fracamente magnetizadas. Este detalhe aparece em quase todos os estudos sérios de engenharia do local e é então silenciosamente deixado de lado, porque ninguém tem uma explicação satisfatória para o que isso significa, ou se é relevante para a forma como as pedras foram colocadas. A visão arqueológica convencional é que a dinastia Saudeleur, que governou a partir de Namadol, comandava autoridade política suficiente para recrutar mão de obra de toda Pompei e ilhas circundantes. A tradição de navegação da Micronésia está entre as mais sofisticadas do mundo. Eram navegadores oceânicos que cruzavam o Pacífico em canoas abertas usando estrelas, ondulações e padrões de vento. Grandes balsas de bambu poderiam, teoricamente, transportar as colunas. A construção ao longo de 500 a 800 anos torna a escala cumulativa gerenciável. Esta explicação respeita o gênio genuíno da cultura marítima da Micronésia e é o consenso de trabalho dos arqueólogos que estudaram o local com mais cuidado. Mas nenhuma equipe de arqueologia experimental transportou uma coluna de basalto de 50 toneladas por qualquer método em condições de Oceano Pacífico aberto. Nem uma demonstração parcial, nem um modelo em escala. As tradições de navegação polinésia e micronésia são documentadas e extraordinárias, mas envolvem canoas leves transportando corpos humanos, não carga de pedra de 50 toneladas. A física de flutuar uma coluna tão pesada em uma balsa de junco ou bambu nas ondulações do Pacífico e depois elevá-la a uma altura de 7 metros para ser colocada precisamente em um projeto de construção em andamento nunca foi demonstrada na prática. A tradição oral de Pompei descreve os fundadores de Namadol como dois irmãos que chegaram de uma terra estrangeira e possuíam a habilidade de fazer pedras subirem pelo ar. Isso é descartado pelos historiadores como mitologia, mas é uma mitologia específica consistente ao longo de gerações, descrevendo uma capacidade de engenharia específica. Os Saudeleur também são descritos como tendo vindo de outro lugar, uma origem estrangeira que nenhum estudo genético ou linguístico ainda rastreou conclusivamente. Em algum lugar, alguém construiu Namadol no meio do oceano, com pedras de 50 toneladas, e depois, ou se esqueceram de como, ou nunca contaram a ninguém que o tenha registrado. Top 4. A civilização do Vale do Indo. De uma cidade em mar aberto, viajamos para as planícies do rio Indo, onde uma civilização que não deixou reis, nem templos, nem monumentos de guerra, de alguma forma construiu a infraestrutura urbana mais avançada do mundo, 4.000 anos antes de qualquer um pensar em igualá-la. Esta é a civilização do Vale do Indo. O ano é 2100 a.C. Na Mesopotâmia, reis estão enterrando servos vivos em suas tumbas. No Egito, dezenas de milhares de trabalhadores estão arrastando blocos de calcário pelo deserto para glorificar um único homem. E nas margens do rio Indo, no que hoje é o Paquistão, uma civilização desconhecida está fazendo algo que nenhuma dessas culturas conseguiu e que a Europa não alcançaria por mais 4.000 anos. Eles estão construindo cidades com esgotos, não valas abertas. Esgotos de tijolos cobertos corriam sob todas as ruas principais, conectados a banheiros individuais em quase todas as casas, transportando resíduos para fora da população, para pontos de coleta fora dos limites da cidade. A cidade de Mohenjo-Daro, em seu auge, abrigava cerca de 40.000 pessoas. Cada uma delas tinha acesso a uma infraestrutura de saneamento, que Londres não igualou até 1865 d.C.
O arqueólogo britânico John Marshall dirigiu as primeiras escavações sistemáticas em Harappa e Mohenjo-Daro para o levantamento arqueológico da Índia em 1920 e 1921. O que ele encontrou chocou o mundo acadêmico. Duas grandes cidades claramente planejadas, conectadas entre si e as centenas de assentamentos menores em um território maior que o Antigo Egito e a Mesopotâmia, combinados, embora não mencionadas em nenhum texto antigo conhecido. As ruas corriam em grades cardinais. O Grande Banho em Mohenjo-Daro, com 12 metros de comprimento, 7 metros de largura e 2,5 metros de profundidade, era revestido com tijolos bem ajustados e selado com uma camada de impermeabilização de betume, uma técnica não usada em nenhuma outra construção conhecida da Idade do Bronze. Poços de visita davam acesso aos canais de drenagem em intervalos regulares. Havia pesos e medidas padronizados, consistentes em toda a extensão geográfica da civilização. A proporção dos tijolos é um dos fatos mais silenciosamente surpreendentes sobre esta cultura. Cada tijolo cozido, encontrado em todos os locais do Vale do Indo, de Mohenjo-Daro em Sindh a Lothal, em Gujará, em mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, mantém a mesma proporção dimensional de 1:2:4. Cada tijolo em uma área do tamanho da Europa Ocidental, por séculos. Isso não acontece por acidente. Exige um padrão de fabricação centralizado ou um compromisso cultural com a uniformidade tão profundo que funcionava como uma espécie de lei. Jonathan Mark Kenoyer, da Universidade de Wisconsin-Madison, que dirigiu escavações em Harappa desde 1986, observou que a análise esquelética da população mostra densidade óssea e saúde nutricional notavelmente uniformes entre indivíduos de diferentes áreas da cidade, sugerindo uma igualdade de dieta e condição física que é efetivamente inigualável entre as populações urbanas da Idade do Bronze em qualquer lugar. Não há palácios, nem templos, nem tumbas reais, nem monumentos a qualquer ser humano individual em toda a civilização. Não há evidências de exército, nem valas comuns de povos conquistados, nem iconografia de governo ou realeza divina. O vocabulário político e religioso que define todas as outras sociedades complexas da época, dos faraós do Egito aos reis sacerdotes da Suméria, está ausente. Em seu lugar estão celeiros, banhos públicos, salões de assembleia e ruas tão logicamente organizadas que parecem planejadas do alto. O pesquisador Rajesh Rao, da Universidade de Washington, publicou uma análise na Science em 2009, argumentando que a estrutura estatística da escrita do Indo corresponde a padrões linguísticos conhecidos, confirmando que é quase certamente um sistema de escrita verdadeiro. Temos 4.000 artefatos com esta escrita, mas não conseguimos ler um único sequer. A explicação convencional é que a civilização do Vale do Indo representa uma sociedade urbana da Idade do Bronze, que resolveu os problemas práticos de assentamentos humanos densos através do desenvolvimento incremental ao longo de séculos. O sistema de saneamento reflete a resolução racional de problemas em um clima quente, onde a pressão de doenças tornava a gestão de resíduos urgente. A ausência de arquitetura monumental pode refletir uma estrutura política genuinamente diferente. Talvez uma oligarquia mercantil ou um conselho de governança, em vez de realeza divina. A padronização dos tijolos evoluiu de tradições técnicas compartilhadas. Tudo isso é razoável e provavelmente parcialmente verdadeiro, mas a escrita do Indo resistiu a todas as ferramentas computacionais e linguísticas aplicadas a ela por mais de 100 anos. Este é o sistema de escrita de uma civilização que abrigava 40.000 pessoas em uma única cidade, mantinha padrões de tijolos idênticos em 1 milhão de quilômetros quadrados e construiu infraestrutura de drenagem 4 milênios à frente de seu tempo. E não conseguimos ler o que escreveram. Eles nos deixaram suas cidades, seus tijolos e 4.000 selos inscritos, e então desapareceram. Suas cidades foram abandonadas por volta de 1900 a.C., sem uma camada clara de destruição. Sua população se dispersou e sua língua foi selada atrás de uma escrita que derrotou todos os que tentaram abri-la.
O que quer que o Vale do Indo soubesse sobre a organização da vida humana, ainda não ganhamos o direito de compreendê-lo. Top 5. As linhas de Nazca. Das planícies do Indo, viajamos para o deserto sul-americano, para um planalto onde alguém desenhou a maior galeria de arte da Terra, para um público entre o qual nunca esperavam estar. Estas são as linhas de Nazca. Do nível do chão, você não vê nada. Apenas uma raspagem rasa no solo do deserto. Uma linha de cascalho marrom avermelhado deslocada para revelar a terra mais clara por baixo. Você poderia caminhar sobre um beija-flor de 93 metros de comprimento e nunca perceber que estava dentro dele. A imagem completa, a curva da asa, o bico alongado, a precisão das proporções, só se torna coerente a uma altitude de cerca de 300 metros. Isso levanta uma questão que ocupa os pesquisadores há quase um século. Por que uma civilização que viveu e morreu ao nível do solo passou gerações criando imagens que só fazem sentido do céu? As linhas de Nazca foram notadas pela primeira vez por observadores ocidentais na década de 1930, quando pilotos de companhias aéreas comerciais que sobrevoavam a região de Ica, no sul do Peru, começaram a relatar figuras enormes gravadas no solo do deserto. O arqueólogo peruano Toribio Mejia Gespe as avistou do topo de uma colina em 1927. A matemática alemã Maria Reich chegou em 1946 e passou o meio século seguinte mapeando, medindo e protegendo o local, recusando pagamento e dormindo em um saco de dormir no chão do deserto. A datação por termoluminescência de fragmentos de cerâmica nos locais dos geoglifos e a datação por radiocarbono de estacas de madeira encontradas nos pontos finais das linhas situam a construção entre aproximadamente 200 e 600 identificando os criadores como a cultura Nazca da costa sul do Peru. O que eles deixaram para trás é impressionante em escala. Mais de 800 linhas retas, 300 formas geométricas e mais de 70 figuras de animais e plantas, incluindo um condor com uma envergadura de 130 metros, uma aranha de 46 metros de largura e uma figura humanoide de 30 metros de altura, esculpida em um penhasco. Às vezes chamada de o astronauta, por razões que se tornam óbvias quando vista de altitude. As linhas retas são o elemento tecnicamente mais desconcertante. Algumas percorrem 48 quilômetros pelo Planalto, cruzando vales, cristas e terrenos irregulares, mantendo a precisão direcional dentro de aproximadamente 1 grau de desvio em todo o seu comprimento. Essa consistência sobre a topografia real, em vez de solo plano, nunca foi replicada com sucesso na arqueologia experimental, usando apenas as ferramentas e materiais disponíveis para os Nazca. O astrônomo Anthony Aveni, da Universidade Colgate, que conduziu os levantamentos mais abrangentes das orientações astronômicas das linhas, descobriu que um número estatisticamente significativo aponta para o nascer do Sol, o pôr do Sol e eventos estelares importantes durante o período de construção, particularmente as Pleiades e a estrela Achernar. Em 2020, o pesquisador japonês Masato Sakai, da Universidade de Yamagata, anunciou a identificação assistida por IA de 143 geoglifos anteriormente desconhecidos, incluindo uma figura humanoide decapitada de 30 metros, invisível a olho nu de qualquer posição ao nível do solo. Ainda estamos encontrando imagens. A explicação convencional, desenvolvida em grande parte através do trabalho de Aveni, sustenta que as linhas serviam a múltiplos propósitos sobrepostos. Caminhos rituais percorridos por participantes em cerimônias de água e fertilidade, marcadores astronômicos ligados a ciclos sazonais e ao calendário Nazca, e identificadores territoriais para diferentes clãs ou linhagens. O pesquisador David Johnson propôs que muitas das linhas retas mapeiam sistemas de aquíferos subterrâneos, a rede de água invisível do deserto, dando aos geóglifos um propósito prático ao nível do solo que nada tem a ver com a visualização aérea. Esta é uma hipótese séria apoiada por dados hidrogeológicos. As próprias figuras, nesta leitura, eram significativas para caminhar através e ao redor delas,
experimentadas como paisagens em vez de imagens. Mas as figuras são retratos. O beija-flor, o condor, a aranha. São representações biológicas de espécies específicas executadas com precisão proporcional, que só se torna visível de altitude. Um participante ritual, caminhando pela trilha da asa do beija-flor, ao nível do solo, experimenta apenas uma linha na Terra. O significado, a imagem, a identidade e a arte existem apenas do alto. E as linhas retas de 48 quilômetros cruzando terrenos acidentados, com precisão de 1 grau, não foram replicadas em condições experimentais na geografia real do Planalto. Apesar de tentativas genuínas e sustentadas, alguns pesquisadores propuseram, não totalmente sem razão, que os Nazca possuíam capacidade de visualização elevada. Balões cativos de alta altitude, feitos de materiais locais de algodão e junco, inteiramente dentro de seu alcance tecnológico. O pesquisador Jim Woodman demonstrou em 1975 que um balão construído com materiais do período Nazca poderia alcançar voo. Isso não prova que os Nazca os usaram, apenas prova que o conceito estava ao seu alcance. A possibilidade mais inquietante é mais simples, que estas imagens foram feitas para um espectador que os Nazca sabiam que nunca estaria entre eles. Um espectador de cima. O que quer que estivessem buscando, passaram gerações nisso e tornaram-no permanente. Top 6. As tabelas de Vênus dos Maias, de um solo desértico que esconde seu significado daqueles que estão sobre ele. Viajamos para as cidades na selva da Mesoamérica, onde uma civilização sem telescópios rastreou o movimento de um planeta com uma precisão que 14 séculos de astronomia europeia mal conseguiram superar. Estas são as tabelas de Vênus dos Maias. Nas profundezas de uma floresta tropical tão densa que escondeu cidades inteiras por 1000 anos após serem abandonadas, uma civilização inventou o conceito do zero. Não o tomou emprestado, não o herdou, mas o inventou independentemente do nada, em uma selva usando um sistema numérico de base 20 que eles mesmos construíram. Então eles usaram essa matemática para rastrear o planeta Vênus, através de um registro observacional de 1000 anos, acumulando um erro de menos de 2 horas por ano, sem um telescópio, sem um relógio mecânico, sem um modelo heliocêntrico do sistema solar e sem qualquer uma das ferramentas que os astrônomos europeus exigiram para se aproximar da mesma precisão no século XVII a.C. O que quer que os maias soubessem sobre o céu, eles sabiam de uma forma para a qual nossa linha do tempo de progresso intelectual não tem uma explicação clara. O Códice de Dresden é um dos apenas 4 livros maias pré-colombianos que sobreviveram à conquista espanhola e à queima em massa de textos maias ordenada pelo bispo Diego de Landa em 1562. Foi adquirido pela Biblioteca Real de Dresden por volta de 1739. Ernst Fürstmann, o bibliotecário-chefe da biblioteca, decodificou suas tabelas de Vênus entre 1880 e 1906, estabelecendo que as páginas 46 a 50 codificam um ciclo matemático de 104 anos, rastreando o período sinódico de Vênus. O tempo entre aparições sucessivas, como a estrela da manhã. Com uma precisão acumulada que Fürstmann descreveu como notável por qualquer padrão de registro astronômico, a cifra maia para o ciclo de Vênus era de 583,92 dias. A medição moderna é de 583,92 dias. Os ciclos de correção aplicados a cada 8 anos e novamente a cada 57 anos reduzem o erro acumulado para cerca de 0,08 dias por ciclo de Vênus. 2 horas por ano ao longo de 1000 anos de observação. O astrônomo Anthony Aveni, da Universidade Colgate, documentou em trabalhos revisados por pares que os complexos arquitetônicos do grupo E, encontrados em dezenas de locais maias, uma disposição específica de uma pirâmide voltada para uma longa plataforma oriental, funcionam como calendários de horizonte. Os cantos e o centro da plataforma oriental marcam as posições do nascer do Sol nos solstícios e equinócios, com precisão de um dia. A torre do observatório em Caracol, Belize, contém janelas alinhadas com as posições extremas de nascimento e ocaso de Vênus. Os maias não estavam construindo templos e notando as estrelas por acidente.
Eles estavam construindo instrumentos e chamando-os de templos. O Códice de Dresden também contém uma tabela de eclipses lunares, rastreando um ciclo de 405 meses, com datas de eclipses previstas, que o pesquisador Floyd Lounsbury, da Universidade de Yale, demonstrou corresponderem a registros de eclipses reais com uma margem de 1 a 2 dias em um período de 33 anos. O calendário de contagem longa, que codifica toda essa matemática, usa um sistema de notação vigesimal posicional que requer o zero como marcador de posição. O primeiro zero maia confirmado aparece em uma estela datada de 357 d.C. Embora alguns pesquisadores situem o desenvolvimento conceitual mais cedo, no período pré-clássico, potencialmente antes do zero aparecer na tradição matemática indiana. A explicação convencional é direta. Em um sistema político teocrático onde a legitimidade do governante dependia do controle do tempo e da capacidade de prever eventos celestes, o incentivo para desenvolver ferramentas astronômicas precisas era enorme. Séculos de observação cuidadosa a olho nu, manutenção de registros multigeracionais e refinamento matemático produziram as tabelas de Vênus. A invenção independente do zero reflete uma necessidade lógica universal. A notação posicional exige um marcador de posição, e qualquer cultura que desenvolva a notação posicional acabará por inventar um. Motivação, tempo e observação acumulada explicam tudo aqui sem exigir nenhuma fonte externa de conhecimento. Mas a motivação explica por que eles tentaram. Não explica como conseguiram uma precisão de 2 horas por ano, ao longo de um milênio de observação sem nenhum dos instrumentos que a astronomia europeia exigiu para alcançar resultados comparáveis. Os maias não tinham um modelo heliocêntrico. Eles não sabiam que Vênus era um planeta orbitando o Sol. Eles estavam rastreando uma aparição no céu, um objeto brilhante que aparecia e desaparecia em um ciclo, e modelaram esse ciclo com maior precisão do que qualquer civilização alcançaria novamente por mais de 1000 anos. Alguns pesquisadores perguntaram se os maias herdaram o núcleo de sua tradição astronômica da civilização olmeca que os precedeu, em vez de construí-la do zero. Os olmecas ocuparam a mesma região de 1500 a 400 anos antes de Cristo e mostram evidências de consciência astronômica, cuja extensão total está apenas começando a ser compreendida. Se os maias estavam sobre ombros mais antigos, a questão torna-se: até onde esses ombros chegavam? Top 7. A matemática codificada da Grande Pirâmide. De uma precisão intelectual codificada em papel de casca, passamos para um planalto no Egito, onde alguém parece ter codificado as constantes mais profundas do universo físico nas dimensões de um único edifício de pedra 2000 anos antes dessas constantes serem formalmente medidas. Esta é a matemática codificada da Grande Pirâmide. É a única maravilha sobrevivente do mundo antigo. Tivemos 4.500 anos para estudá-la, e, no entanto, ainda não chegamos a um acordo sobre como foi construída. Mas o argumento mais profundo não é sobre logística, é sobre os números. Porque quem quer que tenha projetado esta estrutura parece ter conhecido o valor de π, a proporção áurea, a circunferência da Terra, a distância média da Terra ao Sol e a velocidade da luz em metros, e codificado cada um deles nas proporções de um único edifício de pedra, 25 séculos antes de os gregos formalizarem a geometria e 45 séculos antes de qualquer uma dessas constantes ser formalmente medida. Ou isso é a sequência mais extraordinária de coincidências na história da arquitetura, ou alguém, em 2560 a.C., sabia coisas que não tinha como saber. Um levantamento por GPS, realizado por Glenn Dash, da Glenn Dash Research Foundation, e Mark Lehner, da Ancient Egypt Research Associates, publicado no Journal of Ancient Egyptian Architecture em 2015, confirmou que o alinhamento da Grande Pirâmide com o norte verdadeiro desvia-se apenas 0,67 graus, aproximadamente 4 minutos de arco. Esta é a estrutura de grande escala, alinhada ao norte com maior precisão, já medida da antiguidade. Em 2560 a.C.,
Sem uma bússola magnética, sem GPS e sem a capacidade de observar Polaris, que não era da estrela polar naquela época, alcançar 4 minutos de arco em uma base de 230 metros exigia uma técnica astronômica de precisão extraordinária ou uma capacidade instrumental que não identificamos. A base da pirâmide está nivelada com uma margem de 2,1 cm em todo o seu comprimento. Uma conquista de nivelamento que engenheiros estruturais observam estar essencialmente no limite do que os canais de nivelamento por água estagnada podem alcançar em rocha matriz não uniforme. Depois há a matemática. O perímetro da base da Grande Pirâmide, dividido pelo dobro de sua altura original, fornece o valor de π com 4 casas decimais. A egiptóloga Kate Spence e outros argumentaram que isso surge naturalmente do sistema de construção egípcio Seked, uma razão prática de inclinação de 14/11, que produz proporções que se aproximam de π sem exigir conhecimento matemático abstrato da constante. Este é um contra-argumento sério, mas é um argumento para aproximação, não para precisão de 4 casas decimais. A proporção áurea aparece na relação entre a altura inclinada da pirâmide e metade de sua base. A altura da pirâmide de 146,5 metros, multiplicada por 1 bilhão, dá aproximadamente 146,5 milhões de quilômetros, dentro de 1% da distância média real Terra-Sol. As coordenadas geográficas da Grande Pirâmide são 29.979,45 N. A velocidade da luz em metros por segundo é 299.792.458. A coordenada corresponde ao valor da velocidade da luz em 8 algarismos significativos. A teoria da correlação de Orion de Robert Bauval, proposta em 1994, argumenta que o layout das 3 pirâmides de Gizé espelha as 3 estrelas do cinturão da constelação de Órion, como apareciam em aproximadamente 10.500 anos antes de Cristo, sugerindo que o plano do local foi calculado por referência a uma configuração estelar 6.000 anos antes do início da construção. A explicação convencional, representada de forma mais abrangente pelo egiptólogo Mark Lehner, é que as propriedades matemáticas da pirâmide surgem da geometria prática da construção, e não de um conhecimento teórico abstrato. O sistema Seked produz naturalmente proporções próximas de π e φ. O alinhamento reflete técnicas egípcias conhecidas de observação de estrelas. A coordenada da velocidade da luz é um reconhecimento de padrão post-hoc por observadores modernos que projetam uma unidade de medida, o metro, que não existia até o século XVIII d.C. Estes são argumentos sérios. A explicação do Seked para a relação com π é genuinamente convincente, mas o sistema Seked produz proporções próximas a π, não π com 4 casas decimais. O alinhamento de 4 minutos de arco em 230 metros não tem paralelo em nenhuma outra estrutura antiga em qualquer lugar da Terra. O nivelamento de 2 cm em rocha matriz não uniforme em Gizé ultrapassa os limites da técnica proposta para explicá-lo. E a coordenada da velocidade da luz exige o metro como uma unidade de medida deliberada, o que implica conhecimento da circunferência da Terra com a precisão necessária para definir o metro, que a geometria da pirâmide também parece codificar. Ou é uma coincidência de 8 algarismos significativos. Alguns pesquisadores, seguindo a tradição de John Anthony West e René Schwaller de Lubitsch, argumentaram que o conhecimento matemático egípcio não era primitivo e prático, mas sofisticado e deliberadamente preservado, que a pirâmide é uma biblioteca em pedra projetada para transmitir valores específicos através de qualquer período de tempo para qualquer pessoa com as ferramentas para medi-la. Se eles estiverem certos, alguém em 2560 a.C. estava nos deixando uma mensagem. Temos as ferramentas para lê-la agora, apenas não entramos em acordo sobre o que ela diz. Top 8. Satalhöyük, da precisão matemática do monumento mais famoso do Egito. Viajamos de volta no tempo 6.000 anos para uma cidade na Anatólia que abrigava 8.000 pessoas. Não tinha ruas, nem reis, nem guerra, e funcionou por 1.800 anos sem entrar em colapso. Esta é Satalhöyük.
O ano é 7000 a.C. A roda está a 3.500 anos de ser inventada. A escrita está a 4.000 anos de distância. Stonehenge está a 4.500 anos no futuro. E em uma planície plana, no que um dia será o centro-sul da Turquia, até 8.000 pessoas vivem juntas em um denso favo de mel de salas de tijolos de barro, gerenciando redes de comércio de longa distância, repintando suas paredes em murais elaborados até 120 vezes ao longo de várias gerações, enterrando seus mortos sob seus pisos e organizando a vida coletiva em uma escala e sofisticação que nenhuma civilização igualaria na mesma região por outros 3.000 anos. Eles não tinham ruas, eles não tinham portas ao nível do chão. Cada sala era acessada através de um buraco no telhado, e cada casa tinha o mesmo tamanho. O arqueólogo britânico James Mellart descobriu o local em 1958 e o escavou até 1965, produzindo resultados tão surpreendentes que foram inicialmente recebidos com um ceticismo que beirava a resistência institucional. As escavações foram retomadas em 1993 sob a direção de Ian Hodder, da Universidade de Stanford, cujo projeto se tornou uma das escavações contínuas mais meticulosamente documentadas na história da arqueologia. A datação por radiocarbono confirmou a ocupação contínua de aproximadamente 7.500 a 5.000 a.C., um período de 1.800 anos. A obsidiana proveniente de campos vulcânicos na Capadócia, 200 quilômetros ao norte, constitui uma proporção significativa das ferramentas de corte encontradas em todo o assentamento. A análise de ativação de nêutrons confirmou a origem. Esta é uma rede de comércio de longa distância, sustentada operando no período neolítico, séculos antes dos primeiros sistemas de comércio urbano, reconhecidos em qualquer lugar do antigo Oriente Próximo. O bioarqueólogo Clark Spencer Larsen, da Universidade Estadual de Ohio, trabalhando como parte do projeto de pesquisa de Hodder, conduziu a análise osteológica de restos esqueléticos de diferentes áreas do assentamento e não encontrou diferença significativa nas seções transversais femorais, saúde dental ou marcadores nutricionais entre os indivíduos. Em todas as outras civilizações da Idade do Bronze que estudamos, Egito, Mesopotâmia, Vale do Indo, os ossos contam uma história de desigualdade. Dietas de palácios e dietas camponesas produzem esqueletos diferentes. Em Çatalhöyük, os ossos são os mesmos. 8.000 pessoas, a mesma comida, a mesma carga de trabalho físico, os mesmos resultados de saúde. Isso não é um equilíbrio natural. Isso é uma conquista social sustentada. As paredes eram rebocadas repetidamente, em algumas salas mais de 60 vezes. Cada nova camada de gesso branco exibindo novas pinturas de cenas de caça, padrões geométricos e figuras humanas e animais. Os mortos eram enterrados sob o piso das salas onde seus descendentes dormiam. Ian Hodder argumentou que isso representa uma forma de veneração aos ancestrais que estruturava a memória social e os direitos de propriedade sem uma religião institucional formal. Os mortos como alicerce literal, o parentesco como o princípio organizador do próprio espaço. Não há distrito de palácios, nem complexo de templos, nem monumento a qualquer ser humano individual. O análogo arquitetônico mais próximo de um grande espaço público é um celeiro. O que quer que mantivesse 8.000 pessoas unidas em uma cidade por 1.800 anos, não era um rei e não era um deus. Era algo mais, algo para o qual não temos uma palavra clara. A explicação convencional, articulada pelo próprio Hodder, é que Çatalhöyük era um modelo de assentamento aglomerado. Pessoas vivendo em densa proximidade para segurança social e física mútua, organizadas por redes de parentesco em vez de hierarquia política. A complexidade é real, mas acumula-se gradualmente ao longo de 1.800 anos de ocupação contínua. O igualitarismo é genuíno, mas não único. Sociedades neolíticas de pequena escala frequentemente mostram baixa diferenciação social antes do surgimento da agricultura excedentária e de instituições formais. Mas 1.800 anos não é algo gradual, é algo sustentado.
Gerenciar o crescimento populacional, a alocação de recursos, a resolução de disputas e as redes de comércio ao longo de quase 2 milênios em um espaço físico fixo. Sem ruas, sem estruturas de governança formal que possamos identificar e sem colapso. Isso não é a ausência de tecnologia social, é a presença de uma que não reconhecemos. Satalhöyük foi abandonada por volta de 5.700 a.C., pacificamente, sem uma camada de destruição, sem fogo, sem massacre, sem epidemia. A população dispersou-se para assentamentos menores na planície circundante, deixando tudo intacto, como se tivessem simplesmente decidido que o experimento estava completo. Top 9. As cavernas de Longzhou. De uma cidade que lembrava seus mortos sob seus pisos, descemos ao subsolo para 36 cavernas colossais na China, que ninguém registrou, ninguém lembrou e ninguém jamais explicou. Estas são as cavernas de Longzhou. Em junho de 1992, um fazendeiro chamado Wu Anai decidiu que estava cansado de bombear água de um lago inundado em sua terra, perto do condado de Longyu, na província de Zhejiang, China. Ele alugou uma bomba e a operou por 17 dias. Quando a água finalmente acabou, ele desceu para o que pensou ser uma cavidade natural. Encontrou uma sala artificial do tamanho de um hangar de aviões, paredes esculpidas suavemente do chão ao teto, pilares de sustentação deixados no lugar com precisão matemática. Cada superfície coberta por marcas de cinzel paralelas, dispostas exatamente a 60 graus em relação à horizontal, consistentes, sem desvios, idênticas. Ele havia encontrado uma sala. Havia mais 35. 36 cavernas subterrâneas colossais, cobrindo uma área total de 30 mil metros quadrados, o equivalente a 5 plantas baixas do Coliseu, empilhadas lado a lado. Nenhum entulho, nenhuma ferramenta, nenhum osso e nem uma única linha em qualquer registro histórico chinês sugerindo que tivessem existido. A avaliação arqueológica inicial feita pelo Departamento de Relíquias Culturais da província de Zhejiang confirmou que as cavernas são definitivamente artificiais. Nenhum processo geológico natural produz o que está dentro delas. As plantas baixas geométricas, o padrão de cinzel uniforme, as colunas de suporte posicionadas com precisão. Cientistas da China, Japão, Polônia e Noruega estudaram o local desde a sua descoberta. O padrão de cinzel de 60 graus aparece em todas as superfícies interiores, em cada uma das 36 cavernas, paredes, tetos, colunas, com uma consistência que os pesquisadores descreveram como exigindo um sistema de modelos compartilhados ou uma estrutura de supervisão capaz de impor padrões em um projeto coordenado enorme. As paredes afunilam-se para dentro à medida que sobem, uma técnica estrutural que distribui a carga do teto e evita o colapso. Quem quer que tenha projetado esses espaços entendia de mecânica de rochas. Fragmentos de cerâmica encontrados nas cavernas foram datados provisoriamente como pertencentes ao período da dinastia Qin, por volta de 212 a.C., levando alguns arqueólogos a sugerir a construção durante o reinado do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, que é conhecido por ter ordenado projetos de construção subterrânea massivos, incluindo seu complexo funerário do exército de terracota. O volume total de siltito removido para criar as 36 cavernas é estimado em aproximadamente 1 milhão de metros quadrados. Esse material nunca foi encontrado em nenhum lugar da paisagem circundante. Sem pilhas de entulho, sem depósitos secundários, sem evidências de dispersão. 1 milhão de metros cúbicos de rocha, desaparecidos. A explicação convencional é que as cavernas de Longzhou eram pedreiras, locais massivos de extração de siltito usado em programas de construção da dinastia Qin, possivelmente incluindo a Muralha da China ou os complexos do Palácio Imperial. A uniformidade das marcas de cinzel reflete conjuntos de ferramentas de pedreira padronizados, distribuídos por uma grande força de trabalho. O acabamento interno é um subproduto de métodos sistemáticos de extração. O silêncio histórico pode refletir a supressão deliberada. Qin Shi Huang era conhecido por destruir registros de seus métodos e de seus trabalhadores.
Esta é a hipótese de trabalho do Departamento de Relíquias Culturais de Zhejiang, e é a explicação mais econômica disponível. Mas as pedreiras são definidas pelo que deixam para trás. Uma pedreira deixa entulho. 1 milhão de metros cúbicos de siltito equivalem a aproximadamente 800 mil toneladas métricas de material que deve ir para algum lugar. Não pode ser dissolvido, não pode ser comprimido, não pode simplesmente desaparecer de uma paisagem que tem sido continuamente habitada e cultivada por 2.000 anos. Nunca foi encontrado. E as pedreiras não têm acabamento interior. Não têm marcas de cinzel paralelas de 60 graus nos tetos. Não tem pilares de suporte posicionados com precisão de distribuição de carga. Você deixa pilares estruturais apenas se pretende manter o espaço, não extrair dele. Todas as características de uma pedreira estão ausentes. Todas as características de um espaço interior, construído propositalmente, estão presentes. Alguns pesquisadores propuseram que as cavernas foram construídas como armazenamento subterrâneo, abrigo ou instalações militares cuja existência foi deliberadamente apagada do registro histórico, as entradas inundadas intencionalmente para escondê-las. Outros sugeriram que a datação da cerâmica reflete os ocupantes mais recentes, não os construtores, e que a construção precede a dinastia Qin em séculos ou milênios. Se a segunda possibilidade estiver correta, as cavernas de Longjiu são o maior projeto de construção não atribuído na história humana, construído por uma civilização que escolheu com extraordinário rigor ser esquecida. A China mantém um dos registros históricos mais abrangentes de qualquer cultura antiga. O Shiji, os registros do historiador, concluído em 94 a.C., documenta o reinado de Qin Shi Huang em detalhes extraordinários. Não menciona 36 catedrais subterrâneas na província de Zhejiang. O que quer que as cavernas de Longjiu sejam, quem quer que as tenha construído, elas foram importantes o suficiente para serem construídas e invisíveis o suficiente para serem apagadas. O único registro que deixaram foi a própria obra. 36 salas, cada uma do tamanho de um hangar de aviões. Cada superfície coberta pelas mesmas marcas de 60 graus. 1 milhão de metros cúbicos de pedra desaparecido em algum lugar onde não procuramos, e um silêncio no registro histórico tão completo que parece menos uma ausência e mais uma escolha. Top 10. O padrão do conhecimento perdido. 10 civilizações, 6 continentes, um período da história humana que se estende de 7.500 anos a Cristo ao século Pênicor de Cristo. E a mesma pergunta feita em 10 materiais diferentes, em 10 paisagens diferentes, por 10 culturas que não tiveram contato conhecido entre si. Como? A resposta convencional tem a vantagem de ser coerente. Com tempo, motivação e trabalho organizado suficiente, os humanos são capazes de coisas extraordinárias. O mecanismo de Antiquítera emerge de uma rica tradição de engenharia helenística. As tabelas de Vênus dos maias refletem séculos de observação disciplinada a olho nu. Satalhöyük foi construída por pessoas cuja complexidade social subestimamos anteriormente. A matemática da Grande Pirâmide surge de proporções práticas de construção. Os esgotos do Vale do Indo refletem a resolução racional de problemas sob pressão demográfica. Cada uma dessas explicações é séria. Cada uma contém uma verdade genuína. Nenhuma delas está simplesmente errada, mas compartilham uma estrutura comum. Explicam cada impossibilidade isoladamente como uma conquista local de um gênio local surgindo sem precedentes e desaparecendo sem transmissão. O mecanismo de Antiquítera aparece e depois deixa um silêncio de 1.400 anos. A escrita do Indo codifica a língua de 40.000 pessoas e resiste a todas as ferramentas computacionais que temos. As cavernas de Longjiu deslocam 1 milhão de metros cúbicos de rocha que não pode ser localizada. Satalhöyük mantém a igualdade social entre 8.000 pessoas por 18 séculos e é então pacificamente abandonada. Cada história termina da mesma forma. O conhecimento atinge o auge e depois se vai. E se esse padrão for o ponto central? E se a história da capacidade humana não for uma linha reta ascendente do primitivo para o complexo?
do ignorante para o sábio, mas uma série de picos e vales, onde o conhecimento é ganho, codificado em pedra ou bronze, ou marcas de cinzel, ou papel de casca, e depois perdido, esperando por alguém com a paciência de encontrá-lo e a honestidade de admitir o que está vendo. As 10 civilizações neste vídeo estão separadas por oceanos e milênios. Não estão conectadas por rotas comerciais ou difusão cultural de qualquer forma que nossos mapas atuais possam rastrear. E, no entanto, todas construíram coisas que nossos melhores engenheiros descrevem com a mesma palavra: impossível. Essa palavra não é um beco sem saída, é uma porta. A maioria das pessoas caminha pelos museus, olha as fotografias, lê o cartaz e segue em frente. Aceitam a resposta confortável porque a resposta confortável não custa nada. Mas você ficou até o 10º caso. Você seguiu as pedras de uma encosta turca até um lago inundado em Zhejiang. Isso não é uma visualização casual. Isso significa que seu cérebro está programado para permanecer com a pergunta depois que a resposta fácil se esgota. Este canal foi construído exatamente para esse tipo de mente. Não para pessoas que querem conclusões, mas para pessoas que entendem que as perguntas mais importantes são aquelas que fazem os especialistas suarem. É isso que você é. Aqui está o que cada uma dessas civilizações entendeu e que ainda estamos tentando alcançar. O trabalho dura mais que a explicação. As engrenagens do mecanismo de Antiquítera ainda estão em uma vitrine em Atenas. As marcas de cinzel nas cavernas de Longiu ainda estão a 60 graus. Os construtores se foram, os registros se foram e os nomes se foram, mas a precisão permanece paciente e exata, esperando que paremos de tentar explicá-la e comecemos a perguntar o que ela significa. A história não é algo finalizado. É uma pergunta que continua sendo feita. Se estas histórias mudaram a maneira como você olha para o mundo antigo e os mistérios escondidos sob nossos pés, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Dedicamo-nos a escavar a história que o tempo tentou enterrar. Vamos descobrir a verdade juntos. A próxima grande descoberta está logo ali. Continue curioso e continue fazendo as perguntas que importam.